Amigos e irmãos presentes neste lugar e rádio ouvintes, é para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês este tema, o mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Nesta ocasião, quero ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 3, onde diz da seguinte maneira: Quando Jesus saiu do templo e se iba, se acercaram seus discípulos para mostrar-lhe. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar os aqui presentes, queiram ter a bondade. Jesus Cristo falou muito sobre o fim do século e das coisas que aconteceriam, porque isto é o mais importante para a raça humana que estará vivendo no fim do século. As coisas que Deus disse por meio dos seus profetas no Antigo Testamento e o Novo Testamento é o mais importante no programa divino. E por isso é que tanto nos fala do fim do século, o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. E o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos mostrou as coisas que estariam acontecendo no fim do século. Ou seja, que para uma pessoa saber que estaria vivendo no fim do século, somente teria que olhar essas coisas que Cristo disse que estariam acontecendo no fim do século e reconhecer que está vivendo no fim do século. Portanto, vejamos quais são as coisas que estão prometidas para acontecerem no fim do século e então descobriremos se estamos ou não estamos vivendo no fim do século. Vejam, os apóstolos perguntaram a Jesus quando serão essas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém e o templo, o qual encontramos que seria para aquele século, o primeiro século, o qual se cumpriu no ano 70, onde o general romano Tito entrou em Jerusalém, a cercou e depois a destruiu. Cristo tinha profetizado da destruição de Jerusalém quando disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída, derrubada. E também em São Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44, Jesus Cristo, quando ia rumo a Jerusalém em sua entrada triunfal, quando estava chegando à cidade, diz, no capítulo 19, versículo 41 ao 44 de São Lucas: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence,
mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Não conheceu o tempo da visitação divina em carne humana por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, por este jovem carpinteiro de Nazaré, no qual estava Deus manifestado em carne humana em toda sua plenitude. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, que tinha libertado o povo hebreu no Egito e os tinha levado à terra prometida, e depois tinha falado por meio dos profetas do Antigo Testamento, agora estava manifestado em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Ou seja, que aquele homem da sexta dimensão chamado Anjo do Senhor, que é o mesmo Deus vestido do seu corpo teofânico da sexta dimensão, se vestiu depois também de um corpo físico e aí habitou o Deus Todo-Poderoso com seu corpo teofânico dentro de um corpo físico. Isso era nada menos que a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, como estava prometido em Malaquias, capítulo 3, versículos 1 em diante, onde diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, e o anjo do pacto a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam vocês que quem viria seria o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual tinha libertado o povo hebreu da escravidão no Egito. Esse é quem viria em carne humana no cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. E para a sua vinda ele enviaria um precursor, um profeta, que lhe estaria preparando o caminho. Vejam vocês, diz: Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E agora, vejam vocês, esse profeta mensageiro que lhe preparou o caminho foi quem? João Batista. João Batista, o qual, conforme a profecia era, Elias. Estava prometido como Elias, vindo para preparar o caminho ao Senhor, e quando veio, se chamava João. Agora, como se pode compreender isso? Pois é um mistério a vinda de Elias, e quando vem, se chama João. É que Elias é o ministério que Deus estava operando nele. Esse mesmo ministério tinha operado em Elias Tisbito, depois o tinha operado em Eliseu, e depois o operou em João Batista. E depois o operou pela quarta vez no precursor da segunda vinda de Cristo. Agora, vejamos. O precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, veio com o espírito e virtude de Elias, diz o arcanjo Gabriel, em São Lucas, capítulo 1 e versículos, vamos ver. Aqui é o arcanjo Gabriel quem está dizendo quem é João Batista, diz, irá diante dele com o espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. São Lucas, capítulo 1, versículo 17. Assim falou o arcanjo Gabriel ao sacerdote Zacarias quanto ao filho que teria por meio de sua esposa Isabel. Pois o sacerdote Zacarias já estava avançado em idade e não tinha filhos por meio da sua esposa Isabel, e tinham orado a Deus por um filho, e agora lhe era concedido o pedido ao sacerdote Zacarias. Porque Deus escuta a oração dos seus filhos, e mesmo que pareça tarde a resposta, nunca é tarde, porque Deus sabe quando é o melhor momento para a pessoa ver materializada o pedido que fez a Deus. Agora,
Vejam vocês, Deus ia dar. Quanto mais demora o tempo, maior é a bênção. Agora Deus vai conceder o pedido ao sacerdote Zacarias e vai dar um filho muito grande. Será grande diante de Deus. Será profeta de Deus. E que profeta? O profeta precursor da primeira vinda de Cristo, vindo com o espírito e virtude de Elias, ou seja, vindo com o ministério do profeta Elias. Porque quem opera os ministérios e os dá é o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria em João Batista operando o mesmo ministério que tinha operado em Elias Tisbita e em Eliseu. Agora o estaria operando pela terceira ocasião. E por isso está prometido que viria, ou que virá Elias. Agora vejam vocês, quando veio Elias, o que veio foi o ministério de Elias em homem, em um profeta chamado João Batista. Jesus Cristo também deu testemunho sobre João Batista e o identificou no capítulo 13, o identificou como o profeta prometido para aquele tempo. Capítulo 11, versículo 14, Jesus falando sobre João Batista diz: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem é o Elias que tinha que vir naquele tempo preparando o caminho ao Senhor em sua primeira vinda? Era João Batista, no qual estava o ministério do profeta Elias, sendo operado pelo Espírito Santo, manifestado o Espírito Santo em João Batista. Depois, em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 em diante, quando Jesus desceu do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, se aproximaram seus discípulos e diz assim a história. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Agora vejam como aqui novamente Jesus identifica João Batista como Elias, que tinha que vir naquele tempo preparando o caminho ao Messias. Seguramente, os fariseus e os escribas diziam aos discípulos de Jesus Cristo, vejam, Jesus não pode ser o Messias, porque primeiro tem que vir Elias, e Elias não veio. Mas Elias estava ali, porque era João Batista no qual estava o ministério de Elias, precursando a primeira vinda de Cristo. Porque sempre que Deus promete a vinda de um profeta que já veio no passado, vem o cumprimento dessa promessa em outro homem. É o ministério daquele profeta do passado sendo manifestado pelo Espírito de Deus em outro homem. Assim é como Deus cumpre a promessa da vinda de um profeta que veio já no passado. E agora, vejam vocês como essa promessa da vinda de Elias foi cumprida primeiro em Elias Tisbita, depois em Eliseu. Pois os filhos dos profetas, quando viram Eliseu que abriu o Jordão com o manto de Elias, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Esse foi o pedido que Eliseu fez, que o espírito de Elias viesse em uma dupla porção sobre ele. E Deus havia dito ao profeta Elias que Eliseu seria quem viria depois dele, ou seja, o profeta que sucederia Elias seria Eliseu. Ou seja, o sucessor de Elias foi Eliseu. E agora, depois de Eliseu, voltou Elias e se chamou João Batista, ou seja, o véu de carne. Sempre é um véu de carne novo. É
um profeta novo, mas com o ministério daquele profeta do passado que é operado pelo mesmo Espírito Santo que estava naquele profeta. E agora vejam vocês como quando veio pela terceira vez o véu de carne se chamava João Batista, mas o ministério se chamava como? Elias. Quando veio pela quarta ocasião, vejam vocês, foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Agora, vamos ver algo muito importante. Quando veio pela terceira vez, e o véu de carne se chamava João Batista, estava se vivendo no tempo correspondente à primeira vinda de Cristo. Ali estava seu precursor. Ali estava quem lhe estaria preparando o caminho e lhe preparou o caminho e morreu. E ali também estava o Messias, o qual tinha sido introduzido por João Batista quando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também João Batista disse: Eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse sobre aquele que tu vires o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, esse é ele. E João disse: E eu vi e dei testemunho que o vi. Agora vejam vocês como João Batista tinha anunciado: Depois de mim vem um homem, um varão do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. E quando apareceu esse homem, João disse: Este é o homem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apresentou como Cordeiro de Deus. Por que como Cordeiro de Deus? Porque vinha para quê? Para tirar o pecado do mundo. Agora vejam vocês, com a presença de João Batista e de Jesus de Nazaré, aquela geração estava recebendo o sinal do fim da dispensação da lei e do começo de uma nova dispensação. E estavam recebendo um sinal muito grande da parte de Deus. Era um sinal muito grande porque quando Deus envia um profeta, essa manifestação de Deus em um profeta é um sinal grande para o povo de Deus. E quando envia dois, o sinal é maior. Agora vejam vocês. Ali estava um sinal duplo da parte de Deus para o povo hebreu. Mas eles não puderam compreender o que estava acontecendo. O sinal de que estavam vivendo no tempo da vinda do Senhor, da primeira vinda de Cristo, era que ali estava o precursor, João Batista, e depois apareceu o precursado, Jesus de Nazaré. Agora eram pessoas tão simples que não podiam pensar os grandes líderes religiosos que essas duas pessoas, João Batista e Jesus de Nazaré, um era o precursor, Elias, e o outro era o precursado. E não podiam compreender esse mistério que estava sendo cumprido ali no meio do povo hebreu. Jesus disse: está velado de vossos olhos, escondido de vossos olhos, e disse que viria o juízo divino sobre Jerusalém, por causa de que não tinham conhecido o tempo da sua visitação. Não tinham reconhecido o cumprimento das promessas messiânicas correspondentes àquele tempo, onde estava no meio deles o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Verbo encarnado, feito carne, na pessoa de Jesus de Nazaré, em um jovem carpinteiro de Nazaré, ou seja, em um operário da construção. Eles estavam esperando a vinda de um rei, e vejam vocês, esse rei vem como um operário da construção. E vem em uma forma simples, em uma forma humilde, e não podiam crer que esse fosse o Messias. E se eles vissem que esse era o Messias, também não queriam receber porque não tinha atrativo para eles. Que atrativo religioso! E que atrativo como rei pode ter um carpinteiro? Como rei não tem nenhum atrativo um carpinteiro. Terá atrativo como carpinteiro, mas não como rei. Agora vejam vocês. Quando Deus promete algo grande, Ele o cumpre em forma simples. E quando cumpre e envia o mensageiro para esse tempo, aí está o maior sinal que Deus prometeu para esse tempo.
A presença de um profeta na terra é um sinal muito grande da parte de Deus para a raça humana. Por exemplo, no tempo de Noé, a presença do profeta Noé na terra era o sinal de que tinha chegado ao fim a geração pré-diluviana e que de um momento a outro Deus destruiria aquela geração. E por meio do profeta Noé, estavam escutando as notícias de que a destruição para aquela geração viria. E estavam escutando as notícias da forma em que escapariam os que iam escapar do juízo divino que viria sobre a terra, por meio de uma arca que o profeta Noé estava construindo. Agora vejam vocês como, para aquele tempo, a humanidade teve um sinal muito grande. Era um profeta dispensacional. Quando Deus envia um profeta à terra, esse profeta o sinal da parte de Deus para a raça humana. E quando envia um profeta dispensacional, esse é um sinal centenas de vezes maior que o sinal de um profeta simples, de um profeta de uma era. Quando é de uma dispensação, um evento maior no programa divino se realiza nesse tempo. E agora vejam vocês, uma mudança de dispensação se realiza. Chega o final para uma dispensação e o começo para uma nova dispensação, com uma nova mensagem dispensacional e com um novo profeta dispensacional. E agora vejam vocês como, para o tempo do profeta Noé, o sinal estava no meio da raça humana, porque há sinais no céu, nas estrelas, na lua, no sol, e esses sinais, quando as pessoas os veem, se não conhecem as Escrituras e não há quem lhes explique o significado, não podem compreender o que estão vendo. Agora também há sinais no meio do povo de Deus. Há sinais no meio do povo hebreu e há sinais no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há sinais no meio da raça humana. E quando se realiza um sinal no meio da raça humana, um deles, e o maior de todos, é a presença de um profeta no meio da raça humana. Esse é o maior sinal que possa ser visto no meio da raça humana. E agora vejam vocês como sinal para a geração do tempo de Noé, a geração pré-diluviana, o sinal estava no meio deles, era o profeta Noé. E agora vejam vocês como também para o tempo de Jesus foi o mesmo. Para o tempo também do profeta Moisés, o sinal grande no meio do povo era o profeta Moisés, no qual e com o qual estava a coluna de fogo, que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nessa teofania. E agora vejam vocês como aquele sinal esteve no meio do povo hebreu e esteve também no meio do Egito, e por meio da manifestação desse sinal se cumpriu o programa divino e o povo hebreu saiu livre e saiu rumo à terra prometida. Agora vejam para o tempo final. Qual será o sinal para poder ver o mistério do fim do século? Em São Mateus, os discípulos perguntam a Jesus, São Mateus 24, versículos. Vamos ver, versículo 3, perguntam dizendo, dizem-no, quando aconteceram essas coisas, isso era o da destruição de Jerusalém. E ele lhes disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, chegou sua destruição. Quem estiver dentro dela, saia, e quem estiver fora, não entre nela, porque chegou sua destruição, e isso já se cumpriu no ano 70, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém. E agora o sinal da sua vinda. E que sinal haverá da tua vinda? E o outro é, e do fim do século. O sinal da vinda do Senhor e o sinal do quê? Do fim do século. O sinal no céu da vinda do Senhor, vamos ver qual é. Diz, capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
no céu aparecem sinais que dão testemunho do que Deus está fazendo na terra. E vejam vocês que para a primeira vinda de Cristo, o qual se comemora neste mês de dezembro, houve um sinal no céu chamado a estrela de Belém. No livro de Números também nos diz que de Jacó sairia uma estrela. De Jacó sairia uma estrela. E quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no céu se estava vendo a estrela de Belém. Esse grande sinal que apareceu no céu era conforme a promessa divina de que uma estrela sairia de Jacó. E vejam vocês como este sinal tão grande que apareceu no céu não foi compreendido, mesmo que foi visto no céu. Os magos o viram, as pessoas que viviam na terra de Israel viram, e também o tinham visto na Bíblia em Números. Números capítulo 24, versículo 17, onde nos fala que de Jacó sairia uma estrela. Recordem que quando Deus disse a Abraão que o abençoaria e faria dele uma nação grande e poderosa, disse: olhe o céu e olhe as estrelas e conte-as, se as pode contar. Abraão olhou e seguramente era uma noite muito estrelada e pensou: quem poderá contar tantas estrelas? Somente olhando a Via Láctea era inumerável a quantidade de estrelas que ele via. E Deus disse: assim será o que? Tua descendência, tua semente. Agora vejam como a semente de Abraão está representada em quê? Em estrelas. E vejam como o Messias também está representado em uma estrela. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz da seguinte maneira: também lhe darei a estrela da manhã. A quem? Ao que vencer. E o capítulo 22 e versículo 16 de Apocalipse diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Que estrela representa Cristo? A estrela resplandecente da manhã. Essa é a estrela que nestes dias estamos vendo e que se vê tão grande que parece a lanterna de um avião que vem, mas que não se move. E a pessoa diz: pois não é um avião, mas que é o quê? A estrela. Estamos vendo a estrela que representa a Cristo. Estamos vendo a estrela que representa a vinda de Cristo. Estamos vendo a estrela que dá testemunho da primeira e segunda vinda de Cristo. Agora, vejam vocês como essa estrela está dando testemunho da vinda do Senhor. Agora, já no tempo da primeira vinda de Cristo, a estrela de Belém foi vista e os magos, vivendo na área da Babilônia e sendo crentes na Bíblia, sendo seguramente descendentes destes hebreus que tinham sido levados cativos, como Daniel e seus amigos, os quais tinham as escrituras de Daniel, as profecias de Daniel, e sabiam que para o povo hebreu viria o Messias, ou seja, a pedra não cortada por mãos.
E eles estavam esperando a vinda do Messias, mesmo que viviam lá entre os gentios, e quando viram o sinal no céu, saíram rumo à terra de Israel. Chegaram a Jerusalém, perguntaram pelo Messias, e ninguém sabia do nascimento do Messias. Ninguém sabia do nascimento do rei de Israel. Eles diziam, vejam vocês, capítulo 2 de São Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se e com ele toda Jerusalém. Por que se alarmaram, se perturbaram? Porque quando a pessoa não tem conhecimento do programa divino, se perturba. O que evita que uma pessoa esteja perturbada, alarmada, é conhecer o programa de Deus. Agora vejam vocês, toda Jerusalém também estava alarmada quando escutaram essa notícia de que o rei dos judeus já estava na terra. E nem o sumo sacerdote, nem os doutores da lei, nem os sacerdotes da religião hebraica, eles não sabiam nada do cumprimento da vinda do Messias. É como se neste tempo disséssemos que a segunda vinda de Cristo está cumprida. E as pessoas diriam, mas nossos líderes religiosos não nos disseram nada. Não sabem nada, pois vejam, assim aconteceu. Não sabiam nada. O sumo sacerdote, o líder máximo da religião hebraica, nada sabia sobre o cumprimento da primeira vinda do Messias e não entendia esse sinal no céu. E vêm os magos de tão longe, dizendo que esse sinal que está no céu significava que o Messias já estava na terra, que o rei de Israel estava na terra. Mas em Jerusalém nada sabiam. Agora vejam vocês. O rei Herodes se interessou, ou seja, o mundo político representado no rei Herodes se interessou, porque com a vinda do Messias viria uma mudança. E o rei Herodes não queria deixar o trono, porque se o Messias aparecesse, ia se sentar sobre o trono de Davi e ia reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Portanto, o império dos romanos, o império dos Césares, ia ser tirado. E Herodes, pois estava sob o controle ou domínio do império dos Césares. Agora vejam vocês. O rei Herodes perguntou por que tempo começou a sair a estrela. E conforme a informação que deram os magos, já levava 2 anos aparecendo essa estrela. Portanto, o Messias teria uns 2 anos de idade de ter nascido. Por isso é que o Messias nasceu em Belém da Judéia, em um estábulo. Mas depois, quando os magos chegam à casa, quando os magos chegam onde o Messias está, já se encontra em uma casa, não se encontra em um estábulo. Por quê? Porque está de 2 anos de idade, aproximadamente. E agora vejam vocês como estes magos saíram buscando o Messias, porque eles entenderam o significado desse sinal no céu e o encontraram. E não se detiveram, nem se desanimaram até encontrar o Messias, quem eles estavam buscando, conforme as profecias bíblicas que falavam que o Messias tinha que aparecer naquele tempo. Agora vejam vocês, a vinda do Messias, aqui na Terra, 2000 anos atrás, era o maior sinal no meio dos seres humanos. E no céu, o sinal da estrela de Belém era o sinal de que o Messias já estava na Terra. Agora vejam, para o último dia, para a vinda do Filho do Homem, para o último dia, nos diz o mesmo Jesus Cristo, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em 1963 apareceu no céu um sinal muito grande, muito importante, uma estrela, ou seja, uma nuvem muito grande, a qual foi fotografada e em
28 de fevereiro de 1963, apareceu esta nuvem misteriosa no céu a umas 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento, a uma altitude onde não viajam os aviões e onde não se formam nuvens porque não há umidade. Portanto, para a ciência foi uma nuvem misteriosa, mas o precursor da segunda vinda de Cristo disse que quando isto ocorreu, 7 anjos apareceram a ele e o arrebataram e o levaram a essa nuvem, a essa constelação, e o que formou essa nuvem foram anjos enviados de Deus. Vejam vocês, quando Jesus Cristo subiu ao céu, uma nuvem também apareceu e foi vista pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus apareceu ao profeta Moisés e também apareceu ao povo hebreu e libertou o povo hebreu, uma nuvem estava presente no meio deles, a qual era de fogo durante a noite e durante o dia era uma nuvem que os cobria do sol. A coluna de fogo ou nuvem de fogo durante a noite. Agora vejam como no Monte da Transfiguração também, uma nuvem cobriu Pedro, Tiago e João e Jesus, e desde a nuvem saiu uma voz que disse: "Este é meu Filho amado, no qual tenho complacência", ou contentamento. A ele ouvi. Agora podemos ver que essa não era uma nuvem de umidade de água, mas era uma nuvem divina, onde Deus estava manifestado. E assim foi também no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai. No Monte Sinai. Assim como aconteceu também no Monte da Transfiguração. E agora podemos ver que para o último dia, Cristo diz que haverá um sinal no céu, o sinal do Filho do Homem no céu. O sinal do Filho do Homem no céu, uma nuvem misteriosa, apareceu em 28 de fevereiro de 1963 e eram anjos de Deus, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, que foram enviados em cada uma das eras, e depois outro anjo que era muito diferente dos demais. Esse anjo que era muito diferente dos demais, que é quem está voando com suas asas estendidas e forma o cabelo branco do Senhor. Esse anjo é quem tem o 7º selo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, no livro dos selos, na página 469, em espanhol. E aí está o mistério dessa nuvem. É uma nuvem formada por anjos de Deus, mensageiros de Deus, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia e o anjo que tem o 7º selo. Aí está o anjo do pacto, nessa nuvem, com os seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. E continua dizendo a Escritura: "E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." Agora vejam como nas nuvens aí estava o Filho do Homem, esse anjo que era muito diferente dos demais, o anjo que tem o 7º selo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, o mesmo anjo que em Apocalipse capítulo 10 desce do céu vestido de uma nuvem, como nos mostra o livro do Apocalipse. Diz assim, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: "Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem,
Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Esse anjo é quem aparece nessa nuvem com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. É o Filho do Homem no céu, nessa nuvem misteriosa. E agora, vejam vocês, é um sinal no céu que dá testemunho do que Deus estaria fazendo. Onde? Aqui, na terra, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos é para ser manifestada aqui na terra. Mas primeiro, vejam vocês, é visto o sinal no céu e é visto o Filho do Homem no céu com seus anjos das 7 eras da igreja gentia, para depois, no último dia, estar manifestado na terra, no meio da sua igreja. E para isso, e para compreender estes mistérios do último dia do fim do século, Jesus Cristo nos diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, da metade desse versículo em diante diz, fala com essa voz de trombeta aí, nos dá uma promessa divina. Diz, depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta falando comigo, disse, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas, ou seja, depois de quais? Depois destas que aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, há coisas que têm que acontecer na era da pedra angular. E essas que devem acontecer, Cristo diz, sobe aqui. Vamos subir então à era da pedra angular, onde ele, no último dia, estará manifestado em seu anjo mensageiro. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. E para nos revelar essas coisas que devem acontecer, em Apocalipse capítulo 22, versículos 6 em diante, diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para que envia seu anjo mensageiro? Para mostrar ao seu povo, à sua igreja, aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, ou seja, mostrar à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer no fim do século. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. De que coisas? Dessas coisas que em breve devem acontecer no fim do século. E que sinal haverá no meio da raça humana, aqui na terra, entre os seres humanos, como sinal de que estamos vivendo no fim do século? Pois que o diga o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em sua palavra, no capítulo 13, versículos 30 em diante, onde diz, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Isso é a parábola do trigo e do joio. E por ocasião da ceifa, em que tempo? No tempo da ceifa. E por ocasião da ceifa eu direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Para o tempo da ceifa, o que estará aqui na terra? Estará o ministério dos anjos. Estará o ministério dos ceifeiros que realizam essa grande colheita. E agora, continuemos lendo neste mesmo capítulo 13 de São Mateus, versículo 37 em diante, na explicação que Jesus dá dessa parábola, onde diz, e ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Quem semeou o quê? O joio. A ceifa
é o fim do século. E os ceifeiros são os anjos. Com a vinda dos anjos, se tem o sinal de que estamos vivendo no fim do século. Diz, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Vejam vocês como aqui virá o juízo divino para os maus, para o joio, e virá a bênção divina para o trigo, para os filhos e filhas de Deus. E isso é de acordo ao que Deus disse por meio do profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde diz: porque eis que vem aquele dia ardente como forno, e todos os soberbos e cometem impiedade serão como estopa. O dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que acontecerá com o joio. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. O que é a vinda do sol de justiça nascendo? É a segunda vinda de Cristo. A vinda do Filho do Homem com os seus anjos no último dia, porque as asas do sol de justiça são os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés e de Elias. E agora vemos que a vinda do Senhor para o último dia com seus anjos está tipificada, está representada no nascimento do sol em cada manhã. Quando nasce o sol, todos sabemos que um novo dia começou. E com a vinda do sol de justiça, um novo dia dispensacional começou. E com a vinda do sol de justiça vem a luz para resplandecer e iluminar nossa alma e nosso entendimento, para podermos compreender o mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Agora, vejam vocês como a vinda do Senhor está representada no nascimento do sol. Está representada no sol. Por isso é que no dia da transfiguração de Cristo, no Monte da Transfiguração, onde Cristo levou Pedro, Tiago e João para mostrar em uma visão a vinda do Filho do Homem no reino do Pai, ali, no capítulo 17 de São Mateus, se transfigurou diante dos seus discípulos, seu rosto resplandeceu como o sol, e apareceram com Jesus, Moisés e Elias. Aí, os anjos são Moisés e Elias. Anjo ou um anjo é um mensageiro. E aí estão Moisés e Elias, dois poderosos mensageiros de Deus. E agora, vejam vocês, Cristo com seu rosto como o sol, no monte da transfiguração. Assim também é em Apocalipse capítulo 1 e versículo 16, onde diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Ou seja, o Filho do Homem vindo com o seu rosto como o sol. E em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava arco-íris. O seu rosto era como o sol. É a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E agora vejam como vem com seu rosto, como o sol, porque o sol é o astro-rei, e a segunda vinda de Cristo é como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tem que tomar
o simbolismo que o representa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por isso também toma o outro símbolo que o apresenta como rei, que é o símbolo do leão. O leão é o rei dos animais. E por isso a segunda vinda de Cristo também está prometida como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora podemos ver que o simbolismo tem que estar correto quando Deus cumpre uma promessa. Agora podemos ver este mistério do fim do século. A vinda do Filho do Homem com seus anjos para quê? Para realizar a colheita, porque essa promessa é para ser cumprida quando? No fim do século, que é o tempo da colheita. E é o tempo do verão, é o tempo da vinda do reino de Deus. No tempo do verão é onde se realiza a colheita, e no tempo da vinda do Filho do Homem é onde se cumpre a vinda do reino de Deus. E agora vejam como é que vem o reino de Deus. Vem com a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Quando ele esteve 2000 anos atrás aqui na terra, perguntaram quando viria o reino de Deus, e ele disse: o reino de Deus entre vós está. Por quê? Porque ali estava o Filho do Homem. E se estava o Filho do Homem, o rei desse reino, pois estava o reino de Deus na terra. Agora vejam como, para o último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem em seu reino, ou a vinda do reino de Deus, para o último dia, vejam vocês, é uma promessa para ser cumprida quando? No fim do século. E com a vinda do Filho do Homem com seus anjos, se realiza o quê? A colheita, a ceifa. Porque enviará quem? O Filho do Homem a quem? Ou a quem? Os seus anjos com o quê? Com grande voz de trombeta. Vamos ler aqui. E enviará seus anjos, diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vejam, o Filho do Homem vem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e de Elias, porque são Moisés e Elias, os anjos enviados para o tempo da ceifa, para o tempo da colheita, mostrados no monte da transfiguração, na visão da vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos. E agora, para o último dia, os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados aqui na terra, porque o Filho do Homem, em sua vinda, os traz para manifestá-los na terra em carne humana. Portanto, haverá um instrumento de Jesus Cristo, através do qual estarão manifestados estes ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez. E aí estará a grande voz de trombeta, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. O Evangelho do Reino é a grande voz de trombeta ou trombeta final e gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Nenhuma pessoa poderá compreender no último dia o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ninguém poderá compreender a segunda vinda de Cristo, exceto por meio do ministério de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e manifestando em seu anjo mensageiro estes ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta ocasião. E também o ministério de Jesus estará manifestado em seu anjo mensageiro. E por isso é
que o que Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, depois por meio do anjo de Jesus Cristo são reveladas, porque nele, em seu anjo mensageiro, Jesus Cristo opera seu ministério. O ministério de Jesus Cristo é operado no anjo de Jesus Cristo. E o ministério de Moisés é operado no anjo de Jesus Cristo. E o ministério de Elias, pela quinta ocasião, é operado no anjo de Jesus Cristo. Porque onde quer que estiver o Filho do Homem manifestado, estarão seus anjos também, que são os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, que onde estiver o ministério de Jesus Cristo por segunda vez manifestado pelo Espírito Santo, estará também o ministério de Moisés por segunda vez e o ministério de Elias pela quinta ocasião. Os ministérios de Moisés pela segunda ocasião e de Elias pela quinta ocasião são as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4, prometidos para o último dia, para o tempo final, para o fim do século. E a presença e manifestação desses ministérios aqui na terra, no meio da igreja de Jesus Cristo, são o sinal do fim do século. E são um sinal de que chegamos no tempo da colheita, da ceifa, no tempo do recolhimento de todos os escolhidos de Deus. Vejam, com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, e são preparados para serem transformados e raptados neste último dia. E assim é como Cristo cumpre o que Ele prometeu para este último dia e nos mostra o mistério do fim do século. E nos mostra as coisas que acontecerão no último dia. Agora, o que é o último dia? Porque todas as pessoas, quando leram a Bíblia, dizem, estamos nos últimos dias. Mas alguns não compreendem o que são os últimos dias. Temos que compreender o que são os últimos dias, porque os últimos dias não somente são estes, nos quais nós vivemos, mas que também os dias onde Jesus Cristo teve seu ministério de 3 anos e meio, já se estava vivendo nos últimos dias. Assim diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de quem falou? Por meio dos profetas, porque neles estava o Espírito Santo falando ao povo hebreu. A nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, diz São Paulo que Deus falou nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, e ainda estamos vivendo nos últimos dias. No dia de Pentecoste, quando receberam o Espírito de Deus 120 pessoas no aposento alto, as pessoas que tinham ido a Jerusalém adorar a Deus de diferentes nações, mas que eram hebreus, conheciam o idioma das nações nas quais eles tinham nascido, e quando escutaram essas 120 pessoas que tinham recebido o Espírito de Deus, as escutaram falando em outros idiomas as maravilhas de Deus. E se maravilhavam dizendo, o que significa isto? Pois nós ouvimos essas pessoas falarem as maravilhas de Deus no idioma da nação na qual nós nascemos. E não são todas essas pessoas galileus? Como os ouvimos falar em outros idiomas? Agora vejam vocês. Como no dia de Pentecoste, um milagre grande ali ocorreu. Pois o idioma que essas 120 pessoas falavam era o hebraico que se falava lá
Galilea, na Galileia, ya sea hebreo o arameo, quer seja hebraico ou aramaico, e, sin embargo, no entanto, hubo allí un traductor que houve ali um tradutor que era o Espírito Santo, que traduzia a outros idiomas o que ali estava sendo falado. Ahora, Agora, vean ustedes cómo, vejam vocês como também alguns burlándose porque zombando, porque nunca faltam os zombadores quando Deus está cumprindo o que ele prometeu. Alguns zombando diziam, estão ébrios, ou seja, estão cheios de vinho. Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro de Atos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus disse por meio do profeta Joel que Deus derramaria do seu espírito para os últimos dias. E estava derramando do seu espírito ali no dia de Pentecostes sobre 120 pessoas e daí em diante esteve derramando do seu Espírito Santo sobre as pessoas que crerem em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo. Agora vejam como os últimos dias tinham começado nos dias de Jesus Cristo. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias porque começou o 5º milênio, quando Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. Agora, o que são então os últimos dias? São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, nos diz, no versículo 8, nos diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, é algo que não se pode ignorar. Diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, também dá testemunho de que um dia diante de Deus é como 1000 anos para nós. E agora, quando nos fala de um dia diante do Senhor para os seres humanos, são 1000 anos. Por isso, os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, os quais começaram nos dias de Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Assim como para nós os últimos dias da semana são quinta-feira, que é o 5º dia, sexta-feira, que é o 6º dia, e sábado, que é o 7º dia. Para Deus, esses 3 últimos dias para os seres humanos são os milênios, 5º, 6º e 7º. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Começou o primeiro dos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui. Mas diante de Deus, quanto tempo transcorreu? Somente 2 dias. 2 dias diante de Deus, que para nós são 2000 anos. E se já transcorreram 2 dias diante de Deus, dos últimos dias, 5º e 6º milênio, o que nos resta? Nos resta o 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. O último dia diante de Deus, do qual Cristo falou, quando falou sobre os crentes nele, ele disse sobre os crentes nele em São João, capítulo 6, e versículo 39 ao 40. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Está falando do último dia diante de Deus. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, vejam vocês, se requer a chegada do último dia, ou seja, do último dia diante de Deus, que para os seres humanos é o 7º milênio. Pois a vontade do meu Pai
é que todo aquele que vê, todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Veja, aquele que vê o Filho e crê nele. Quem não crê, o que acontece? Pois então não tem o quê? Vida eterna. Mas quem vê o Filho e crê nele, diz que tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo diz que realizará a ressurreição dos crentes nele que partiram, ele diz que será para o último dia. Não foi no 5º milênio para os santos do Novo Testamento, também não foi no 6º milênio, mas é para o 7º milênio, que é o último dia, diante de Deus. E agora vejam vocês como as pessoas que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, têm vida eterna. Portanto, têm que ressuscitar no último dia, no 7º milênio, se morreram, e se estão vivos, quando virem os santos ressuscitados, seremos transformados e teremos um corpo eterno. Cristo diz em São João, capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam a forma de passar de morte à vida, e assim garantir nosso futuro. Um futuro de vida eterna com um corpo eterno que receberemos neste último dia. Isso é para todos os que crerem em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Agora vejam que para o último dia, para o 7º milênio, é que Cristo ressuscitará os que já partiram e transformará a todos os que creem nele, que lavaram seus pecados em seu sangue e receberam seu Espírito Santo. E nos dará assim um corpo eterno. Isto é para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Conforme o calendário que se usa atualmente, somente faltam uns 3 anos mais ou menos para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Falta 98, 99 e o 2000 para se completar o 6º milênio e se completar assim 6.000 anos e começar o 7º milênio. Mas o calendário está atrasado. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, já faz anos, há anos, e estamos no último dia diante de Deus, que também é chamado o dia do Senhor ou dia de Jeová. Esse é o dia do Senhor, ou o último dia, que é o 7º milênio, no qual Cristo estará cumprindo todas essas coisas que devem acontecer no último dia. A vinda do Filho do Homem com os seus anjos, enviando-os com grande voz de trombeta e chamando seus escolhidos, e assim recolhendo os seus escolhidos, que é o recolhimento do trigo, dos filhos de Deus, os filhos do reino, que estão representados no trigo, antes que venha o fogo da grande tribulação e queime os malvados. Antes, os escolhidos são chamados e juntados neste tempo final. Agora vimos o mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. E vimos como entramos no último dia, no 7º milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E estas coisas que devem acontecer no último dia já tem que estar acontecendo, cada uma em seu devido tempo, em uma forma progressiva, até que se cumpram todas
e os mortos em Cristo sejam ressuscitados, e nós, os que vivemos, sejamos transformados. O mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Vimos este mistério através de toda a Escritura e vimos que o cumprimento deste mistério é o que os escolhidos de Deus estariam esperando e estariam buscando e estariam recebendo neste último dia. E quando eles estivessem escutando a mensagem do Evangelho do Reino, revelando todas essas coisas e nos abrindo as Escrituras e nos abrindo com as Escrituras a alma e o entendimento para compreender os mistérios do fim do século e as coisas que devem acontecer no último dia, não diríamos outra coisa a não ser: isto era o que eu estava esperando. Esse será o sentimento de cada escolhido de Deus neste último dia, porque tem a promessa de que será chamado e juntado com a grande voz de trombeta, que os anjos do Filho do Homem soarão no último dia. E a trombeta, ou grande voz de trombeta, é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando as coisas que em breve deve acontecer neste tempo final, e nos revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste último dia. E assim, nos mostrando o mistério do fim do século, que é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, para realizar o quê? A colheita, a ceifa, a colheita, o recolhimento dos escolhidos, do trigo dos filhos do reino primeiro, e depois o fogo para o joio durante a grande tribulação. O mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos, rádio ouvintes e os aqui presentes, dando testemunho do mistério do fim do século e as coisas que acontecerão no último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês. E em breve, todos os escolhidos sejam chamados e juntados, e se complete o número dos escolhidos, e os mortos em Cristo sejam ressuscitados, e nós, os que vivemos, sejamos transformados, e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para todos os amáveis rádio ouvintes, estarei deixando novamente com o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes dê endereços e telefones aos quais vocês poderão chamar ou escrever ou assistir para receber literatura completamente grátis, com conferências similares a esta, para ter mais conhecimento sobre estes mistérios do fim do século e das coisas que devem acontecer neste tempo, e assim serem preparados para serem transformados e raptados neste tempo final. Deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes dê os telefones e endereços, para que vocês assim possam telefonar ou escrever e obter literatura completamente grátis, e também possam passar um vídeo com algumas conferências como esta em seus lares, e também vocês possam assistir em lugares onde se passam essas conferências em vídeo, para que possam continuar escutando estes mistérios do fim do século e estas coisas que devem acontecer neste último dia. Tenham lápis e papel prontos para quando o reverendo Bermudes lhes der estes telefones e endereços, vocês possam anotar. Que Deus continue abençoando a todos, e deixo
Conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.